amigos, episódio Nômades recebe o Dr. Anderson Fonseca, professor constitucional, advogado, membro do Instituto de Advogados Brasileiros, e a gente comenta sobre vários assuntos, dentre eles o aspecto político, nacional, regional e local. Estávamos falando ainda há pouco sobre a atuação do STF, atuação essa que nós estamos acompanhando. Aliás, o Brasil, o mundo todo acompanha, porque a razão dos personagens, trata-se de ex-presidentes que estão passando por processos, generais inclusive, algo nunca visto na história, mas que o direito entra neste momento como uma forma de se esclarecer. Esse é o papel do direito, doutor Anderson? Esse também é o papel do direito, né? A gente procura sempre deixar bem claro que aquela ideia que se tem, né, do jurista que fala complicado, que fala rebuscado, isso daí tem o seu lugar, tem a sua liturgia, eu até acredito que deve ser mantido algumas questões dessa natureza, mas o seu papel preponderante é simplificar, né? É tentar fazer com que o homem médio, como a gente fala, como todos nós, possam entender o que está acontecendo, saber quais são os seus direitos, os seus deveres, as suas obrigações. Isso é muito importante. E aí você alia isso com o papel da imprensa, né? Isso daí realmente acaba sendo um casamento perfeito. Você tem a parte jurídica que esclarece isso tudo, da imprensa que propaga essas ideias e que pode levar esse entendimento a todas as pessoas, né? Momentos como esse aqui, descontraídos, que a gente acaba discutindo de assuntos um pouco mais densos, né? Mas de uma maneira mais descontraída até, para que todos possamos compreender e formar o nosso juízo de convencimento, né? Não é só acreditar naquilo que a gente está ouvindo, naquilo que a gente vê nos grupos de WhatsApp. É saber pesar essas informações e poder levar adiante. E o direito tem aí exatamente esse papel também, pelo menos eu acredito nisso, né? A gente tem que... nós somos porta-vozes, né? Dessa interpretação, vamos dizer assim, daquilo que é de lei, daquilo que é norma, para aquilo que é do dia a dia, né? Isso daí tem até o simbolismo da Grécia, né? Os Hermes, que comunicava a vontade dos deuses ali para os homens, guardadas as devidas proporções, nós comunicamos a vontade dos legisladores para a sociedade de maneira em geral. O senhor acredita que a sociedade tem tido um acesso a esses canais de informações que possam fugir das fake news e ter uma informação mais precisa por parte da ordem, por parte até mesmo do Instituto? Eu acho que de uma maneira em geral, apesar de ter esse canal, de terem esses canais da OAB, do IAB, de outros também que são muito influentes no que diz respeito a discussões desses assuntos, infelizmente, na camada maior da sociedade, acaba não se tendo o alcance necessário. Quer seja por se tratar de um nicho, não deixa de ser um nicho muito específico, que é o nicho jurídico, quer seja pelo fato de muitas vezes um homem comum, como a gente também de novo chama, né, entender que isso é um assunto muito mais rebuscado, é um assunto de doutores, né? Não é um assunto da sociedade, muito pelo contrário. Muito técnico. Exatamente, muito técnico, mas eu penso que é muito pelo contrário, ele tem sim, né, que ter acesso a essas informações que sejam diretas, objetivas, que sejam pesadas, para que ele possa fazer o seu juízo de convencimento, né? Senão nós ficamos à mercê aí de figuras televisivas, influências de rede social, que muitas vezes colocam ali a sua opinião sem ter ali o devido abalizamento e muitas vezes são levados aí em consideração, movimentam, né, o pensamento das massas. Agora, o Brasil hoje passa por um processo nunca visto antes da nossa história, né, republicana. Desde a redemocratização, nós nunca tivemos algo tão pertinente, tão intensivo, no sentido de se buscar justiça. Isso é um novo momento que o jurídico brasileiro está passando, na sua opinião? Com certeza. Da Constituição de 1988 para cá, nós temos tido aí uma gama de direitos e obrigações que foram, de certa forma, difundidos, né? Hoje é muito mais fácil você compreender, por exemplo, que se você comprou alguma coisa e não está certo, você pode ir lá trocar. Muito mais fácil você entender que se você tem ali uma situação com seu cônjuge, você pode se separar, pensão e etc. Isso daí passou a ser mais comum. E convenhamos, com acesso também dos meios, dos canais de comunicação, o STF foi para a televisão. Hoje a gente costuma brincar que o brasileiro ele sabe de nomear os ministros do STF, mas não sabe dizer quem são os jogadores da seleção, né? Faz sentido. Faz sentido. Então, com isso, há uma procura muito maior, né? As pessoas passam a ter esse entendimento, principalmente as gerações mais recentes. Se você olhar numa questão etária, né? Aqueles um pouco mais antigos, eles ainda são um pouco mais tímidos nessa procura. Aqueles que são de 88 para cá já são muito mais incisivos.
existe muita informação também sendo bombardeada em todos os sentidos, né? Principalmente nesses aspectos de família, consumidor, criminais, o que faz com que a procura também seja muito grande. A questão toda, hoje, o desafio é saber como é que o judiciário consegue filtrar e dar a atenção necessária a todos esses pedidos que chegam todos os dias. Muito bem, eu estou conversando aqui com o doutor Anderson Fonseca, advogado, professor de Direito Constitucional, membro do IAB, o Instituto de Advogados Brasileiros, no Nômades, que já está aqui servido, né, o nosso prato regional, assinado pelo chefe de cozinha Raimundo Venâncio, do Maloca Restaurante, onde nós fazemos a nossa parada para almoçar e sempre traz um convidado para tratar de assuntos que estão em voga. No cenário regional, hoje, né, nós tivemos, nós praticamente passamos por um processo tranquilo entre os poderes. Recentemente houve uma operação, houve mudança de secretariado, mas algo que é uma operação do Ministério Público e também da Polícia Federal, que culminou com a queda da cúpula da Segurança Pública. Para você ver o papel do Ministério Público, quão é importante para manter, no caso, a lisura do poder público. Concordas, professor doutor Anderson Fonseca? Com certeza, Jackson. O Ministério Público é uma instituição que realmente ela veio para somar cada vez mais na defesa das instituições republicanas, né? E nós estamos falando aqui de instituições que têm o seu papel de não somente agir, mas também de fiscalizar. E isso daí acaba refletindo nesses momentos, né? Quando nós temos operações que envolvem figuras e pessoas de governo, muitas vezes com foro que a gente costuma chamar de privilegiado, mas é por prerrogativa de função, que não se escusa de fazer esse tipo de acompanhamento, de fiscalização, de ir atrás de apontar aí os erros e procurar fazer com que a justiça seja feita, né? Da mesma maneira como a Defensoria Pública, da mesma maneira como deveria estar sendo feito também pela OAB, por outras instituições. Isso mostra aí, quem sabe, a maturidade com que as instituições já alcançaram no nosso país, né? Elas já podem agir de uma maneira um pouco mais independente, muito embora aqui e ali ainda existe uma discussão muito política por trás ali dos bastidores, né? Como é que isso daí vai ficar? Afinal de contas, nós estamos falando de figuras públicas que têm uma atividade junto ao governo. Mas como você bem mencionou, pelo menos neste caso, houve uma troca ali de secretaria, você praticamente não sentiu, vamos dizer assim, essa ruptura, foi rápida, não sentiu uma ruptura, continua-se o trabalho e afastou-se aquele servidor para que ele seja investigado por uma instituição que pertence também ao Estado, mas que age de maneira autônoma para poder fazer o seu papel. Muito bom. É muito bom você sempre procurar um especialista, porque ele vai pontuar o que está acontecendo. Já deu fome aí, doutor Anderson? A gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta em instante com o resultado aqui do cardápio do Maloca Restaurante Nômades com Jackson Nascimento. Inscreva-se no nosso canal, eu estou no YouTube e redes sociais recebendo o doutor Anderson Fonseca, professor de Direito Constitucional, advogado, membro do Instituto de Advogados Brasileiros e também articulista, apresentador do Questão de Ordem, que é o programa Questão de Ordem, que traz sempre um assunto pertinente. E por isso nós ampliamos aqui para o Nômades e a gente volta com você aqui. Nômades com Jackson Nascimento, são vários destinos, vários caminhos e também, ao mesmo tempo, pensamentos. Volta em instantes. Continuamos aqui no Nômades com Jackson Nascimento, recebendo o advogado, professor de Direito Constitucional, membro do Instituto de Advogados Brasileiros, doutor Anderson Fonseca. Já tratamos de muitos assuntos da esfera nacional, regional e agora local. Bem, é claro que o direito está sempre ali caminhando lado a lado com a política e vice-versa, né? Recentemente, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e o Tribunal de Contas do Estado entrou com uma ação de tutela de urgência e justamente para proibir a venda de ingressos para o Sou Manaus Passo a Passo, evento já do calendário cultural aqui da Prefeitura de Manaus, por conta de um espaço que seria comercializado em uma das atrações do festival que acontece agora no início de setembro. Claro que há, neste momento, um entendimento
dos órgãos, no caso jurídicos, para com a ilegalidade dessa questão de se cobrar no evento público. Procede isso, doutor Anderson Fonseca, professor de Direito Constitucional. Jackson, a gente tem que procurar colocar as coisas aqui num contexto, né? O primeiro delas é que o Passo a Passo, o Sou Manaus, como agora está sendo chamado, é um evento público, né? E por ser um evento público, em que pese tenhamos aí a iniciativa privada entrando com investimento, bancando, quem sabe, aí uma parte disso, até para desafogar os cofres aí municipais, mas isso não afasta o dever do administrador público de prestar contas, de fazer licitação, se for o caso, de mostrar os números, contratos, essa situação toda e, sobretudo, ser um evento ao público, em regra, parte do pressuposto que ele não vai ter ônus, né, que não será cobrado. Eventualmente, existe essa possibilidade? Existe, mas isso deve ser falado de uma maneira mais ampla, com publicidade antecipada, justificando por que está se cobrando, não é simplesmente colocar ali, e principalmente verificar quem é que vai ser responsável por isso, né? Se de repente for alguém que já tenha um vínculo com aquele órgão público, quando nada há de se verificar por que este foi escolhido e não um outro. Então, muitas dúvidas aconteceram em relação a essa circunstância aqui na nossa cidade. Por conta disso, a Defensoria Pública entrou com esta ação e também o Tribunal de Contas do Estado resolveram aí determinar a suspensão da cobrança de ingressos, né? Mas que fique bem claro, não era para todo o evento, né? Era somente para camarotes, um espaço mais ali próximo. Front stage, etc. De qualquer maneira, e não obstante o fato de, vamos dizer assim, 99%, né, das ingressos serem de graça, né? Ainda que esse 1% somente fosse vendido, teria que passar por todo este procedimento de publicidade, justificativa, mostrar os números, até para que a gente possa entender e dizer, não, realmente, precisamos aí cuidar do erário público, vamos cobrar para quem pode pagar melhor, etc. e tal. Infelizmente, até aqui não foi o caso, daí porque a tal da tutela de urgência, né? O que é isso? O festival já está aí às portas, não dá para esperar o fim de um processo para saber aí se poderia ou não vender. Então a Justiça já determina logo de início esses efeitos. Então suspende a venda enquanto nós vamos discutir no processo. Agora, é esperar para ver se a municipalidade vai apresentar justificativas. Vai recorrer, né? Ou vai recorrer, o que eu acredito é aí particularmente, né? Recorrer, muito embora seja uma possibilidade jurídica, mas creio que politicamente não seria o ideal, né? Fica uma imagem um pouco, eu acredito, negativa, né? Não deixa de ser para um evento que está sendo planejado para ser uma festa de comemoração, elevação do Amazonas no dia 5, independência no dia 7, e aí tudo isso que a gente tem ouvido na mídia de uma maneira em geral, a preparação, tudo que foi feito para tentar trazer um evento grande para a nossa cidade. Falta só cumprir esses requisitos, que são requisitos legais, não é que ninguém está perseguindo aqui, né, o prefeito ou nada disso, são requisitos de lei, né? Se a gente quer fazer uma coisa bonita, mas que faça também de acordo com aquilo que a legislação exige. Agora, doutor Anderson Fonseca, aqui do lado da população, do lado das pessoas que observam tudo isso, dois órgãos fiscalizadores, Defensoria Pública e o Tribunal de Contas do Estado, entrando com essa ação, não só fortalece de que há algo equivocado nessa questão da cobrança dos ingressos? Olha, eu posso dizer assim, que as instituições elas estão cumprindo o seu papel e aí, quando nada, a aparência, né, também é muito importante. Não obstante o fato de que tudo aquilo que o poder público faz, ele é envolvido numa aura de legalidade, mas se você tem ali pelo menos uma dúvida acerca desta mesma legalidade, é imprescindível que as instituições ajam para tirar esta dúvida, né? Então, até aqui, ao que tudo indica, estão faltando aí mais informações. Por que até o momento não se colocou, então, quanto está se pagando para esses artistas? Quanto foi gasto aí na construção de tudo isso? Por que foi uma contratação direta, não houve ali um procedimento antecipado, licitatório? Por que se dispensou aí uma série de exigências que são naturais num procedimento desta monta, né? Se responderem essas questões, não tem porquê, né, se negaram e continuar com o evento e etc. Agora, você há de convir, eu tenho uma Corte de Contas que é responsável por isso e depois certamente vai ter que verificar e fiscalizar o que saiu do erário público.
O prefeito disse que é tudo particular. Ok, então traz os documentos a respeito disso, né? Por uma questão de cautela, vai lá e suspende. Por um outro lado, a Defensoria Pública está vendo a questão do consumidor, né? Afinal de contas, é um evento, como mencionei, que deve ser público, de graça, para todos. Por que se está se cobrando, então, uma parte? Para que empresas? De que maneira? Como é que vai funcionar a fiscalização disso? Para onde vai esse dinheiro? É para o cofre público? É para o particular? Enfim, muitas indagações. E aí, de novo, uma questão de cautela, a Justiça vai, e o Tribunal de Contas também, suspende aí e coloca as coisas nos eixos, até porque o evento está às portas, até que a Prefeitura venha e apresente as suas razões. A tutela de urgência ainda cabe no tempo até a realização do festival? O que significa a tutela de urgência? Tem um prazo para que se hajam essas respostas? Então, uma tutela de urgência é um mecanismo processual que visa antecipar os efeitos de um processo que é mais longo. A título de exemplo, né? Se você tem uma cobrança de um determinado valor, vamos supor, o Jackson me deve um dinheiro, mas ele só vai dizer que vai me pagar só ao final do mês, mas eu estou precisando para agora. Eu entro com um pedido, uma tutela de urgência, justificando que eu preciso para agora, a Justiça vai e determina que ele me pague agora e não no final do mês, né? Porque daí o efeito prático da coisa já acontece antecipadamente. Guardadas as devidas proporções, é o que aconteceu. Se eu esperar um processo judicial todo, que pode ser longo, para determinar a suspensão, os efeitos patrimoniais já aconteceram, porque o festival é agora. É no início de setembro. Então, a Justiça antecipa esses efeitos. Suspende agora a cobrança e depois nós vamos discutir cadê a legitimidade disso, contratos, etc. E ele vai durar enquanto for necessário para preservar aquele bem jurídico. Se a Prefeitura junta todos os documentos, faz todos os esclarecimentos, apresenta aí o que a Justiça está pedindo até o dia 5 de setembro, eu não vejo por que essa tutela de urgência permanecer. Agora, se não apresentou até este momento, eu acho um pouco difícil que isso vá acontecer até o início do festival. Muito bem explicado pelo Dr. Anderson Fonseca, professor de Direito Constitucional, advogado, membro do Instituto de Advogados Brasileiros, aqui no nosso Nômades, direto do Maloca Restaurante, Avenida Constantino Neri, Bosque Clube, Manaus. Depois de nós degustarmos uma banda de tambaqui assada, como você viu nas cenas anteriores, e um pirarucu à Belle Monnier, nós iremos agora partir para o próximo episódio no nosso canal. Se inscreva em nosso canal no YouTube, Nômades com Jackson Nascimento, também no Instagram e no Facebook. Afinal de contas, estamos compartilhando conteúdos inteligentes, relevantes, sempre com convidados que possam proporcionar assuntos edificantes, que possam proporcionar também essa análise, como ainda há pouco o Dr. Anderson Fonseca nos concedeu. Dr. Anderson, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Até a próxima. E fale mais um pouquinho aqui nessa conclusão do Questão de Ordem. Muito bem, eu agradeço, Jackson, o convite que foi feito, muito honrado de estar aqui, ter partilhado esse almoço belíssimo aqui nesse restaurante. Muito obrigado você também que está nos assistindo. Estava faltando um programa assim que pudesse entrar mais a fundo, de uma maneira descontraída, de uma maneira mais formato de um bate-papo aqui, questões até muitas vezes densas, mas que a gente precisa passar de uma maneira mais suave, vamos dizer assim, para aqueles que nos assistem. E você mencionou no Questão de Ordem, nós estamos às terças e quintas na Rádio Onda Digital 92.3, um quadro no programa da tarde, lá da Sky Rodrigues, o Questão de Ordem, também trazendo convidados para desmistificar um pouco essa questão do direito, essas questões que envolvem política, envolvem a sociedade. Eu convido você, às 16 horas, nos acompanharem ali, né? Todas as terças e quintas, na 92.3, Rádio Onda Digital. Manaus, aqui em Manaus, exatamente. E na TV, no canal 8.2, no programa da tarde, de vez em quando nós estamos também ali com a Liliane Araújo e com o nosso querido Jackson Nascimento, sempre que convidado. Então, fica aqui o meu agradecimento, esperando já um próximo convite para fazer parte aqui do Nômades. Muito obrigado. Quero agradecer aqui ao Raimundo Venâncio, chefe de cozinha do Maloca, por assinar o nosso cardápio. A você que nos acompanha, muitíssimo obrigado. E você que quer participar com a gente, patrocinando, monetizando o nosso canal, é só entrar em contato conosco. Eu garanto que é mais barato do que um cafezinho no aeroporto Charles de Gaulle ou John Kennedy em Nova York. Eu sou Jackson Nascimento, Nômades, para você, vários caminhos, diversos destinos.